Olá, meus irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nesse momento, nós estamos iniciando mais um momento de reflexão na Palavra de Deus, e nós estamos refletindo nesse período. Na semana passada, nós falamos sobre o profeta Jonas, e nós vimos sobre a importância de obedecer ou desobedecer. Nós vimos que quando a pessoa obedece a Deus, ele tem a bênção de Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele atrai maldição, ele atrai problemas sérios, tanto para a sua vida como para a vida dos outros. E nós observamos que Jonas, ele não obedeceu a Deus. Hoje nós vamos analisar um pouco sobre o Deus da segunda chance. No capítulo 3, vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: Eis daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Amém? Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração ao Senhor e pedir que Ele traga a iluminação da sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, confiados na Tua graça, confiados na Tua bondade e misericórdia, confiado no Teu amor, Senhor. Pedimos de Ti o perdão dos nossos pecados e fraquezas, e pedimos que o Senhor venha falar conosco neste momento, mediante a exposição da Tua palavra. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Voltando, irmãos, ao nosso assunto que nós vamos pregar hoje, nós vamos pensar um pouco sobre o Deus da segunda chance. O Deus que dá a segunda chance. Tá? O único Deus que dá a segunda chance é o Deus da Bíblia, porque Ele é o Deus de verdade. Se nós olharmos para os seres humanos, dificilmente os seres humanos gostam de perdoar, gostam de relevar, ou gostam de dar uma segunda chance ao outro ser. Mas Deus, Ele é totalmente diferente. Não sei se você lembra, semana passada nós falamos sobre a desobediência de Jonas. Nós observamos que Deus tinha dado uma ordem para Jonas, para ele pregar a palavra de Deus à cidade de Nínive, e Jonas tomou uma outra direção, foi para Tarsis, entrou no navio, ele teve um grande contratempo, o navio quase que naufragou, a ponto das pessoas que estavam naquele barco entrarem em desespero, clamarem ao seu Deus, repreenderem a Jonas, e por final, quando eles descobrem que Jonas está fugindo da presença de Deus, e Jonas mesmo sugere a eles que a única maneira deles se livrarem daquela tempestade e da grande disciplina de Deus era eles jogarem ao próprio Jonas nas águas. E foi assim que eles fizeram. Nós vimos ali uma postura de arrependimento daquelas pessoas, e a partir daí nós vimos que Jonas foi jogado nas profundezas daquelas águas, e ele foi tragado por um grande peixe. No final do capítulo 2, nós encontramos essa informação. Diz que um grande peixe o tragou. Aí depois esse peixe levou Jonas e o vomitou na margem do mar. Então o que nós observamos aqui, que embora as pessoas pequem, as pessoas desobedeçam a Deus, Deus sempre dá uma segunda chance. Isso não quer dizer que o fato de Deus ser bondoso e misericordioso, eu deva pecar voluntariamente, ou conscientemente, ou de forma premeditada. Nós não devemos premeditar o pecado, nós devemos sempre evitar o pecado, devemos fugir do pecado.
O pecado é algo horroroso, é algo que desagrada, é algo que desperta a ira de Deus e é algo que nos afasta de Deus. Se você lembrar muito bem, Jonas, através do seu pecado, ele perdeu a sua autoridade espiritual, perdeu a sua capacidade de oração, ou seja, o pecado trouxe sérias consequências para ele, a ponto de ele quase ir à morte, a ponto de ele ter sido jogado, ser tragado por aquele grande peixe. Não fosse esse Deus misericordioso, não fosse os grandes propósitos de Deus, não fosse a misericórdia dele, Jonas não teria sobrevivido. Então a pergunta que Warren, ele refletindo sobre o livro de Jonas, ele faz uma pergunta muito interessante. E ele pergunta o seguinte: será que alguém viu Jonas ser vomitado pelo grande peixe na praia? Então essa é uma pergunta que ele faz e que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Mas qual a importância disso para nós acreditarmos no que Deus fez? Qual a importância de eu saber se alguém viu ou não viu? O mais importante de tudo isso foi que, quando Deus emitiu a segunda ordem para Jonas, quando ele deu o comissionamento novamente a Jonas, ele obedeceu imediatamente. Então, o que nós observamos que a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. A vida de Jonas só foi escrita porque Deus estava na história do profeta. Deus participou em todos os momentos da vida do profeta. Desde o primeiro chamado, durante o seu período de rebelião, durante o período de disciplina, e depois que ele é lançado, Deus está em todos os momentos com Jonas. É isso que nós observamos. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Deus encontrou-se com Jonas. Ou seja, Deus nunca esteve longe de Jonas. Deus preocupa, na verdade, Deus preocupa mais com seus obreiros do que com as suas obras. Pois se os obreiros forem corretos, as obras serão corretas, segundo R. Se os obreiros forem corretos, as suas obras serão corretas. Então, em momento algum, Deus abandonou Jonas, Deus desprezou Jonas por um período de rebeldia. Ou seja, Deus, em todo tempo, Deus estava controlando a tempestade, Deus estava Deus preparando o grande peixe, Deus resgatando Jonas da profundeza do mar. Em todo momento vemos a ação de Deus na vida de Jonas. Então observa isso. E aí nós vemos Deus falando com Jonas. Depois da forma como Jonas havia se recusado obstinadamente a desobedecer a voz de Deus, nós vemos que foi um milagre que o Senhor tenha falado com ele. Veja bem, o pecado nos afasta de Deus. Jonas tinha desobedecido a Deus. E Deus volta a falar com Jonas. Deus volta a falar com o profeta. O que nós observamos, para que Deus conseguisse esse milagre e conseguisse reatar esse relacionamento com Deus, o que teve que fazer? Ele teve que confessar os seus pecados. Lá nós lemos que ele, na profundeza do mar, ele clama ao Senhor. Lá na profundeza das águas, ele clama ao Senhor. Ou seja, uma das formas de testar o nosso relacionamento com Deus é perguntar: o Senhor fala comigo quando eu leio a tua palavra? Ou seja, Deus falou com Jonas por meio da sua palavra. Deus falou com Jonas por meio da sua revelação, da sua vontade. Quando ele emite a palavra, quando ele direciona Jonas, então ele fala com ele. E nós precisamos saber também se Deus fala conosco, se Deus tem falado conosco. Ou será que nós apenas lemos a palavra de Deus e ela não diz nada para nós? Então é interessante. E a partir daí, depois dessa fala de Deus com Jonas, o que Deus faz com ele? Deus o comissiona. Então veja assim, no versículo 1 de capítulo 3, assim, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. O que é interessante a gente observar
é que em todo o tempo Deus sempre foi misericordioso, Deus sempre foi compassivo, Deus sempre foi perdoador. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que pecaram contra Deus e tiveram a segunda chance, que ouviram a voz de Deus a segunda vez. Nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, nós vemos o próprio Davi, nós vimos várias pessoas que afastaram de Deus e depois tiveram a segunda chance. Nós vimos no caso de Pedro, negou Jesus por 3 vezes e teve a segunda chance. Então, o que nós observamos é que, se nós, toda vez que nós pecarmos, se nós recorrermos a Deus, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é justo para nos perdoar. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Ele está pronto a nos dar uma segunda chance. Mas é o que nós dissemos inicialmente. Por mais animados que nós fiquemos com essa promessa gloriosa, por mais animados que nós fiquemos com o exemplo de pessoas que receberam perdão dos seus pecados, nós não podemos pecar de forma premeditada. É possível que pequemos. A palavra de Deus diz que é impossível que nós não pequemos. Lá em João, capítulo 1, versículo 7, diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós não podemos pensar que nós não pecamos, mas o nosso pecado não pode ser algo que seja premeditado. Então a pessoa que diz, vou pecar, pois sei que Deus me perdoará, não faz a ideia da atrocidade do pecado e nem da santidade de Deus. Então é interessante essa frase. A pessoa que diz, vou pecar, pois sei que Deus me perdoará, então essa pessoa está, na verdade, já planejando, ela tem prazer no pecado. Ela não entende o que é pecado, ela não sabe a gravidade do pecado, ela não sabe a gravidade disso diante de Deus, na presença de Deus. Ela não entende a santidade de Deus, por isso ela peca de forma premeditada. Deus, em sua graça, Ele perdoa os pecados, mas em justiça, Ele determina que nós venhamos colher aquilo que plantamos. É impossível pecar e não sofrer as consequências dos seus pecados. Embora Deus perdoe, nós colhemos as consequências dos nossos pecados. Nós não ficamos livres disso. Então, diante disso, nós precisamos entender que a rebeldia, o pecado, ele custa um alto preço. A pessoa recebe um pagamento muito alto e muito terrível pelo que ele faz. Então vale a pena nós sempre pensarmos muito bem antes de pecarmos, antes de desobedecermos à voz de Deus. Nós vimos aqui que Deus desafiou Jonas. Então o que a gente observa é Nínive é chamado de grande cidade 4 vezes. De acordo, o Erwin, ele comentando sobre isso, ele diz o seguinte: de acordo com os arqueólogos, o adjetivo é apropriado. Era uma cidade grande em história, tendo sido fundada por Nimrod, Gênesis 10, verso 8 a 10, bisneto de Noé. Também era grande em tamanho. O perímetro da cidade e de seus subúrbios era de cerca de 95 quilômetros, e pela declaração do Senhor em Jonas 4:11, podemos concluir que tinha cerca de 600 mil habitantes. Um dos muros da cidade tinha uma circunferência de mais de 10 quilômetros, com 1.500 torres. Nínive era grande em esplendor e em influência, sendo uma das principais cidades poderosas do poderoso Império Assírio. Havia sido construída à beira do rio Tigre, o rio Coser, e passava por ela, fato de se mostrar importante quando estudamos o livro de Naum. Lá diz que seus comerciantes viajavam pelo império, trazendo muitas riquezas para a cidade, e o exército da Assíria era temido em toda parte. Nínive também era grande em pecado, pois os assírios eles eram conhecidos por todos os seus vizinhos por sua violência e por sua crueldade.
com seus inimigos. Diz que eles empalavam vivas as suas vítimas em estacas pontiagudas, deixavam as pessoas a se assarem até a morte no calor do deserto. Decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam seus crânios perto das portas da cidade e até esfolavam pessoas vivas. Não respeitavam sexo nem idade, a política de matar bebês e crianças pequenas para não terem que cuidar delas, conforme Naum 3, versículo 10. Foi ao povo perverso dessa grande cidade que Deus mandou o seu servo pregar, que Deus mandou o seu servo garantindo que lhe daria uma mensagem para ele proclamar para aquela cidade. Deus mandou ele ir e pregar. Então a gente observa, depois dele fazer os preparativos necessários, Jonas viria pelo menos, ou seja, ele teria pelo menos um mês para viajar da sua terra até aquela cidade. E durante essa viagem, o profeta ele teve bastante tempo para meditar sobre o que havia de ser ensinado. A vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar em que a graça de Deus não possa nos guardar e em seu poder não possa usar. Então, isso é importante nós pensarmos. Então, quando nós falamos de Cristo, nós falamos dele na presença de Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos falando de Deus na presença de Deus. E o que nós observamos daí com essa mensagem de Jonas é um despertar que não possui comparação, que nós não temos com o que comparar. Ou seja, se a gente analisar do ponto de vista humano, aquela ideia poderia ser ridícula. Como seria possível um homem, dizendo ser profeta de Deus, confrontar, ou seja, fazer com que milhares de pessoas estranhem a mensagem, e especialmente com palavra de julgamento, poderia se arrepender? Como é que elas voltariam deixaria de adorar os seus deuses e adoraria o Deus de Israel? Como é que poderia pensar numa situação dessa? Então nós observamos que o que é mais importante foi Jonas obedecer ao Senhor e ir àquela cidade pregar o Evangelho. Então ele traz uma mensagem. A mensagem de Jonas era uma mensagem simples. Era da seguinte forma: Nínive, em 40 dias, Nínive será totalmente destruída. Esta é a mensagem que ele pregava. Nós não sabemos se as pessoas paravam para conversar com ele, se elas pediam explicações, se ele entrava em detalhes, como é que era feito. Mas o certo é que a mensagem dele era curta. Ou seja, ele pregava dizendo que em 40 dias aquela cidade seria destruída. Então nós podemos observar que mesmo com essa mensagem, Deus trabalha na mente e no coração daquele povo e eles são levados ao arrependimento. O profeta, ele prega ali para as pessoas e eles chamam a atenção daquelas pessoas. Então a mensagem era simples. O R diz assim, no texto hebraico, 5 palavras na mensagem de Jonas. No entanto, Deus usou essas 5 palavras para instigar toda a população, desde o rei em seu trono até o mais humilde lavrador no campo. Deus deu ao povo 40 dias de graça, mas não precisaram de todo o tempo. Temos a impressão de que desde a primeira vez que viram Jonas e ouviram sua advertência, prestaram atenção à sua proclamação. A mensagem espalhou-se rapidamente por toda a região e o povo humilhou-se jejuando e vestindo panos de saco. Então a gente observa que Jonas, ele estava pregando a palavra e ele não teve que ficar repetindo ou detalhando ou falando com tudo. Diz que apenas no caminho de um dia foi suficiente para a mensagem chegar aos ouvidos de toda a cidade. As pessoas começaram a comentar entre elas. Na verdade, a mensagem foi se multiplicando. O que dá para entender é isso, que quando a primeira pessoa ouviu a mensagem e creu, ela foi repassando, a tal ponto que no final do dia, todas as pessoas daquela cidade já tinham ouvido a advertência do profeta de Deus e já estavam tomando decisões para poder se reconciliar com Deus, para poder arrepender dos seus pecados. Então a gente vê que em momento algum Deus falou com Jonas e disse que havia aceito o arrependimento do povo.
e que não destruiria a cidade. A oração, o que a gente observa aqui, diz que Deus se arrependeu. Na verdade, o Erwin, ele trabalha essa questão, diz que a melhor tradução por Deus se arrependeu é Deus se compadeceu, ou seja, Deus mudou o curso da ação. Porque Deus não é homem para que se arrependa. Na verdade, Deus agiu de acordo com o seu caráter, com aquilo que de fato é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Então Deus não se arrepende. O que Deus o juízo de Deus, toda a ação de Deus está condicionada à reação do ser humano. Deus, ele propõe um juízo, mas se esse homem se arrepende dos seus pecados, Deus volta de si. Deus volta, Deus muda, ou seja, Deus se compadece do ser humano que se arrepende. A palavra de Deus lá em Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que esse se arrependa. Ezequiel capítulo 18, você pode ler Ezequiel capítulo 20, o propósito de Deus é ver o homem se arrependendo, é o homem voltando-se para ele. E foi isso que aconteceu. Então Deus aqui estava agindo de acordo com o seu caráter, de acordo com aquilo que de fato ele é. Então nós observamos aqui a grande experiência desse profeta. Diante disso, nós queremos aqui concluir com algumas perguntas importantes e necessárias. Tá? Deus, normalmente, ele comissiona pessoas que às vezes não merecem. Pessoas que não fazem por merecer. E a pergunta que nós fazemos: se nós, uma vez, desobedecemos a voz de Deus, será que nós podemos confessar os nossos pecados a Deus e alcançar o perdão dele e receber uma segunda chance para proclamar o seu evangelho? Será que nós podemos confiar plenamente que Deus, através da sua graça, pode nos dar uma segunda chance e nos usar para a sua glória? Deus pode também dar uma segunda chance aos pecadores. Deus pode usar a mim e a você para alcançar pessoas que hoje, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, são pessoas que estão totalmente perdidas, são pessoas que ninguém de fato dá nada por elas. Será que Deus pode nos usar para alcançar essas pessoas? Você acredita que se essas pessoas se arrependerem, elas terão o perdão dos seus pecados? Você crê que esse Deus da Bíblia é o Deus misericordioso, é o Deus que age de acordo com a sua compaixão? Eu quero só convidar você aqui para finalizar essa palavra, lendo Ezequiel, capítulo 18, que diz assim: Ezequiel 18 e versículo 23. Afinal, teria alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do soberano Deus. Ao contrário, porventura não dá muito prazer ver o ímpio converter dos seus maus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados, e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum dos seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade que é culpado por causa dos pecados que praticou, sem apelação morrerá. Então, aí no final, no versículo 32 do capítulo 18, diz assim: Deus faz um apelo. Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei, cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Palavra do Senhor. Vinde, pois, depressa, convertei-vos todos vós das vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte ao caso de Israel. E ele finaliza: portanto, não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja. Afinal, afirma o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Esta é a vontade de Deus. Por isso que ele é o Deus da segunda chance. Deus não quer que ninguém peque. Deus espera que todo pecador reconheça o seu pecado,
confesse a Deus e abandone o seu pecado e volte para Ele. Se você estiver vivendo nessa situação, fica aqui o nosso apelo, o nosso desafio. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados e sirva ao Senhor. Amém? Quero nesse momento orar com você e quero que você nesse momento, caso essa palavra tenha falado no seu coração, você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti aqui, Senhor, confessar o meu pecado e dizer, Senhor, que eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é o Deus da segunda chance. Por isso, ó Deus, eu venho aqui pedir a segunda chance ao Senhor. Eu venho pedir o perdão dos meus pecados. Eu venho pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu venho pedir a Tua graça e o Teu favor. Deus, me ajuda, Senhor, a ter uma vida espiritual totalmente renovada. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós convidamos você a sempre nos acompanhar pelas redes sociais, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Deus sempre tem uma palavra de esperança para você. E também nós temos os nossos cultos oficiais que acontecem aos domingos, a partir das 18 horas e aos sábados, às 10 horas, Escola Bíblica, e às 11 horas, culto de celebração ao Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco sempre. Que Deus te abençoe grandemente. Curve sua cabeça e sejamos despedidos. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, esta oportunidade. E eu peço nesse momento a Tua bênção sobre a vida desta pessoa. E para isso eu digo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente.